Nisto cremos, capítulo 8. Os adventistas do sétimo dia creem que toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva em pecado. Este pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. O grande conflito. As Escrituras retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Se compreendermos esta controvérsia na qual se acha envolvido o universo inteiro, compreenderemos a pergunta: por que veio Jesus a este planeta? Visão cósmica da controvérsia. Mistério dos mistérios, o conflito entre o bem e o mal começou no céu. Como pôde o pecado originar-se no ambiente perfeito? Os anjos, seres pertencentes a uma ordem superior à dos seres humanos, Salmos 8:5, foram criados para desfrutar de íntimo companheirismo com Deus, Apocalipse 1:1, 3:5, 5:11, possuindo forças superiores sendo obedientes à palavra de Deus, Salmos 103:20. Eles funcionam como servos ou espíritos ministradores, Hebreus 1:14. Embora geralmente invisíveis, por vezes podem assumir a forma humana. Gênesis 18:19, Hebreus 13:2. Foi através de um destes seres angélicos que o pecado foi introduzido no universo. A origem da controvérsia. Utilizando os reis de Tiro e de Babilônia como descrições figurativas de Lúcifer, as escrituras provêem vislumbres de como a controvérsia cósmica iniciou. Lúcifer, filho da alva, ungido como querubim, cobridor, residia na presença de Deus. Isaías 14:12, Ezequiel 28:14. Dizem as escrituras: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:12 e 15. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, suas raízes podem ser encontradas no orgulho de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se a tua sabedoria por causa de teu resplendor. Ezequiel 28:17. Lúcifer recusou-se a permanecer contente com sua exaltada posição recebida do Criador. Em seu egoísmo, cobiçou a igualdade com o próprio Deus. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, dos versos 12 a 14. Contudo, embora ele desejasse a posição de Deus, não almejava o seu caráter, ansiava possuir a autoridade de Deus, mas não o seu amor. A rebelião de Lúcifer contra o governo de Deus foi o primeiro passo em sua transformação em Satanás, o adversário. As dissimuladas ações de Lúcifer cegaram muitos dos anjos ao amor de Deus. O descontentamento e deslealdade resultantes em relação ao governo divino cresceram até que uma terça parte dos anjos se uniu a ele em rebelião. Apocalipse 12:4. A tranquilidade do reino de Deus foi perturbada e houve batalha no céu. Apocalipse 12:7. O estado de beligerância celestial
resultou em que Satanás, retratado como o grande dragão, a antiga serpente e o demônio, fosse lançado para a terra e junto com ele os seus anjos rebeldes. Apocalipse 12:9. Por que os seres humanos se envolveram? Tendo sido expulso do céu, Satanás espalhou sua rebelião aqui em nosso mundo. Disfarçado de serpente e utilizando os mesmos argumentos que haviam causado sua própria ruína, conseguiu minar a confiança de Adão e Eva nas palavras do Criador. Gênesis 3:5. Satanás fez surgir em Eva o descontentamento com a posição por ela ocupada. Envaidecida com a perspectiva de tornar-se igual a Deus, aceitou as palavras do tentador, pelo que duvidou de Deus. Desobedecendo ao mandamento divino, comeu do fruto proibido e influenciou seu esposo a igualmente comê-lo. Pelo fato de crerem nas palavras da serpente mais do que em seu Criador, traíram sua confiança em Deus e portaram-se deslealmente em relação a ele. Tragicamente, as sementes da controvérsia que havia começado no céu lançaram raízes no planeta Terra. Veja Gênesis 3. O impacto sobre a raça humana. Os efeitos da batalha entre Cristo e Satanás em breve se tornaram evidentes, à medida que o pecado distorceu a imagem de Deus que havia na humanidade. Embora Deus houvesse oferecido seu concerto de graça à raça humana através de Adão e Eva, Gênesis 3:15, o filho mais velho do casal, Caim, assassinou seu irmão Abel, Gênesis 4:8. A maldade continuou a multiplicar-se até que, tristemente, Deus teve de dizer a respeito do homem que a sua maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, verso 5. Deus utilizou um grande dilúvio para purificar o mundo de seus impenitentes habitantes e concedeu à raça humana um novo começo. Gênesis 7, versos 17 a 20. Pouco tempo decorreu, contudo, antes que os descendentes do fiel Noé se desviassem do concerto de Deus. Embora Deus houvesse prometido jamais tornar a destruir o mundo através do dilúvio, eles desafiadoramente concretizaram sua desconfiança de Deus ao erigirem a Torre de Babel, numa tentativa de alcançar os céus e assim disporem de meios para escapar a um possível novo dilúvio. Nessa ocasião, Deus subverteu a rebelião humana através da confusão das línguas. Gênesis 9:1 e 11, capítulo 11. Algum tempo mais tarde, com a terra aproximando-se da apostasia total, Deus estendeu seu concerto a Abraão. Por intermédio desse patriarca, Deus planejava abençoar todas as nações do mundo. Gênesis 12, dos versos 1 ao 3, 22, dos versos 15 a 18. Contudo, as sucessivas gerações de descendentes de Abraão provaram-se infiéis ao gracioso concerto divino. Envolvidos no pecado, contribuíram com Satanás, ajudando a alcançar seu objetivo na grande controvérsia que foi a crucifixão do autor e fiador do concerto, Jesus Cristo. Terra, palco do universo. No livro de Jó, aparece o relato de uma convocação cósmica que envolveu representantes de várias partes do universo. Esse relato provê lampejos adicionais a respeito da grande controvérsia. Assim começa o relato. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "Donde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Jó 1, 6 e 7, 2, do 1 ao 7. Foi então que o Senhor disse: "Satanás, observe o meu servo Jó. Ele obedece fielmente às minhas leis. Ele é perfeito." Veja Jó 1:8. Satanás contra-atacou: "Sim, ele é perfeito, apenas porque precisa pagar a ti. Não é verdade que tu o proteges?" Cristo respondeu permitindo que Satanás provasse a Jó da forma como bem entendesse, desde que sua vida não fosse tomada. Jó 1:9 a 2 a 7.
A perspectiva cósmica provida pelo livro de Jó fornece poderosas provas da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Este planeta é o palco sobre o qual está sendo travada esta luta dramática entre o certo e o errado. As Escrituras estabelecem, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4:9. O pecado rompeu o relacionamento existente entre Deus e o homem, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. A transgressão dos mandamentos de Deus ou leis é o resultado imediato da falta de fé, a evidência de ruptura do relacionamento. Por outro lado, através do plano da salvação, Deus pretende restaurar a confiança no Criador, a qual leva a um relacionamento de amor que se manifesta através de obediência. Conforme observou Cristo, o amor conduz à obediência. João 14:15. Nesta nossa era de ilegalidade, os absolutos são neutralizados, a desonestidade é louvada, a corrupção é o meio de vida. O adultério é avassalador e os acordos, tanto internacionais quanto pessoais, são considerados como pouco importantes. É nosso privilégio olhar para além de nosso desesperado mundo, em direção a um Deus que vela por nós e é onipotente. Esta visão mais abrangente nos revela a importância da expiação efetuada por nosso Salvador, pois ela está fazendo aproximar-se do fim a controvérsia universal. A questão cósmica. Qual é a questão-chave nesta luta de vida ou morte que se trava no universo? A lei e o governo de Deus. A lei moral de Deus é tão necessária à existência de seu universo quanto o são as leis físicas que o mantêm unido e em funcionamento. Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4 ou ausência de lei, conforme indica a palavra grega anomia. A ausência de lei resulta da rejeição de Deus e de seu governo. Em vez de admitir sua responsabilidade pelo estado de ilegalidade existente no mundo, Satanás lança acusações contra Deus. Afirma que a lei de Deus, segundo ele, arbitrária, restringe a liberdade individual. Adicionalmente, acusa ele, uma vez que é impossível obedecer à lei divina. Ela trabalha em sentido contrário aos interesses dos seres criados. Através desta constante e insidiosa subversão da lei, Satanás tenta subverter o governo de Deus e até mesmo destruir o próprio Deus. Cristo e a questão da obediência. As tentações enfrentadas por Cristo durante seu ministério terrestre revelam a gravidade da controvérsia no tocante à obediência e submissão à vontade de Deus. Ao enfrentar aquelas tentações, as quais o prepararam para tornar-se misericordioso e fiel sumo sacerdote, Hebreus 2,17, Cristo se defrontou em combate direto com um adversário mortal. Lá no deserto, depois de haver jejuado durante 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás a transformar as pedras em pão, dando assim uma prova de que realmente era o Filho de Deus. Mateus 4,3. Assim como Satanás havia tentado Eva a duvidar da palavra de Deus lá no Éden, assim tentou ele levar Cristo a duvidar da validade daquilo que Deus lhe dissera por ocasião de seu batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Se Cristo houvesse tomado o assunto em suas próprias mãos, transformando pedras em pães a fim de provar que era o Filho de Deus, também teria, à semelhança de Eva, revelado falta de confiança em Deus. Sua missão teria findado em fracasso, mas a mais elevada prioridade de Cristo era viver através da palavra do Pai. A despeito de sua imensa fome, respondeu à tentação de Satanás com as palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Noutra tentativa para derrotar a Cristo, Satanás lhe ofereceu uma visão panorâmica de todos os reinos do mundo, prometendo-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4,9. Ele deixou implícito que, assim procedendo,
Cristo poderia reaver o mundo, completando a sua missão sem ter de suportar a agonia do Calvário. Sem um momento sequer de hesitação, Jesus ordenou: "Retira-te, Satanás." Então, utilizando as Escrituras, a mais efetiva arma nesta guerra universal, o Salvador prosseguiu: "Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto." Mateus 4:10. Estas palavras encerraram a batalha. Pelo fato de manter sua total dependência do Pai, Cristo havia conseguido derrotar a Satanás. A luta final do Calvário. Essa controvérsia cósmica alcançou seu ponto focal no Calvário. Satanás intensificou seus esforços no sentido de fazer abortar a missão do Salvador. À medida que o tempo se aproximava do fim, Satanás foi especialmente bem-sucedido ao utilizar os líderes religiosos da época, cuja inveja face à popularidade de Cristo causou tantos problemas que ele teve de encerrar seu ministério público, João 12, 45-54. Através da traição por parte de um de seus discípulos e de testemunhos falsos, Jesus foi aprisionado, julgado e condenado à morte. Em absoluta obediência à vontade de seu Pai, Jesus permaneceu fiel até a morte. Os benefícios tanto da vida quanto da morte de Cristo estenderam-se para muito além do limitado mundo dos seres humanos. Falando a respeito da cruz, Cristo disse: "Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe Satanás será expulso." João 12:31. O príncipe deste mundo já está julgado. João 16:11. A controvérsia cósmica atingiu o clímax no Calvário. O amor e a fiel obediência demonstrados por Cristo ali na cruz, face à crueldade de Satanás, subverteram a posição deste, assegurando a sua derrota final. Controvérsia a respeito da verdade tal qual ela é em Jesus. Hoje, a grande controvérsia que se desencadeia em torno da autoridade de Cristo envolve não apenas a sua lei, como também a sua palavra, as Escrituras. Desenvolvem-se abordagens de interpretação da Bíblia, que deixam pouco ou nenhum espaço para a divina revelação. As Escrituras são tratadas como se não houvesse diferença entre elas e outros escritos antigos, sendo analisadas mediante os mesmos métodos críticos. Crescente número de cristãos, incluindo muitos teólogos, não mais veem as Escrituras como a palavra de Deus, a infalível revelação de sua vontade. Consequentemente, chegaram ao ponto de questionar a visão bíblica da pessoa de Jesus Cristo, sua natureza, nascimento virginal, seus milagres e sua ressurreição têm sido vastamente debatidos. A mais crucial de todas as questões: quando Cristo perguntou: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?", os discípulos responderam: "Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas." Mateus 16, 13 e 14. Em outras palavras, a maioria de seus contemporâneos consideravam-no meramente um homem. As Escrituras prosseguem com o relato. Jesus perguntou aos 12: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Respondendo Simão Pedro, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Mateus 16, dos versos 15 a 17. Nos dias de hoje, todos defrontam a mesma questão apresentada por Cristo aos discípulos. A resposta da pessoa a esta questão de vida ou morte depende de sua fé no testemunho da palavra de Deus. O centro das doutrinas bíblicas. Cristo é o foco das Escrituras. Deus nos convida a compreender a verdade tal qual ela é em Jesus. Efésios 4:21. Pois ele é a verdade. João 14:5. Uma das estratégias de Satanás no conflito cósmico é tentar convencer as pessoas de que podem compreender a verdade independentemente de Cristo. Assim, vários centros de verdade têm sido propostos, quer individualmente, quer combinados um com os outros. 1. O homem. 2. A natureza ou universo observável. 3. As Escrituras. E 4. A Igreja. Embora todas estas fontes tenham sua parte na revelação da verdade, as Escrituras apresentam a Cristo como Criador de uma delas, transcendendo a elas.
todas somente encontram significado real naquele de quem derivam. Divorciar dele as doutrinas bíblicas significa compreensão errônea do caminho, verdade e vida. João 14,6. Faz parte da natureza do anticristo sugerir outros centros de verdade, distintos de Cristo. No original grego, anticristo não significa contra Cristo, e sim em lugar de Cristo. Ao colocar alguns outros centros de verdade em lugar de Cristo, no contexto das doutrinas bíblicas, Satanás alcançou seu objetivo de desviar a atenção daquele que representa a única esperança da humanidade. A função da teologia cristã. A visão cósmica desvenda a tentativa de Satanás no sentido de remover Cristo de seu devido lugar, tanto no universo quanto na verdade. A teologia, quer que por definição é o estudo de Deus e de seu relacionamento com as Escrituras, deve expor todas as doutrinas à luz de Cristo. A função e o objetivo da teologia cristã deve ser inspirar confiança na autoridade da palavra de Deus e substituir todos os demais centros de verdade por Cristo Jesus. Quando ela se ocupa desta função, a teologia cristã serve adequadamente à Igreja, pois se dirige à própria raiz da controvérsia cósmica, expondo-a e enfrentando-a com um único argumento não controvertido: Cristo, conforme revelado nas Escrituras. A partir desta perspectiva, Deus pode utilizar a teologia como um instrumento efetivo no auxílio à humanidade, ao opor-se esta aos esforços de Satanás na Terra. O significado da doutrina. A doutrina da grande controvérsia revela a tremenda batalha que afeta todas as pessoas, uma vez nascidas neste mundo, ou seja, que, em realidade, atinge todos os rincões do universo, diz a Escritura. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6,12. A doutrina produz um estado constante de vigilância. A compreensão desta doutrina convence a pessoa da necessidade de combater o mal. O sucesso será possível tão somente através da dependência de Jesus Cristo, o capitão dos exércitos, aquele que é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Salmos 24:8. Conforme disse Paulo, o fato de assumirmos a estratégia de sobrevivência indicada por Cristo significa tomarmos sobre nós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, dos versos 13 a 18. Quão grande é o privilégio do verdadeiro cristão, viver uma vida que se caracterize pela paciência e fidelidade, uma permanente prontidão para enfrentar o conflito. Apocalipse 14:2, manifestando constante dependência daquele que nos torna mais que vencedores. Romanos 8:37. Isto explica o mistério do sofrimento. O mal não se originou com Deus. Aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade, Hebreus 1:9, não pode ser acusado diante da miséria do mundo. Satanás, um anjo caído, é o responsável pela crueldade e sofrimento. Podemos compreender melhor os roubos, assassinatos, funerais, crimes e acidentes, aqueles que mais nos partem o coração, quando os contemplamos dentro da moldagem do grande conflito. A cruz testifica tanto da capacidade destruidora do pecado, quanto das profundidades do amor de Deus em favor dos pecadores.
Portanto, a grande controvérsia constitui um tema que nos ensina a odiar o pecado e a demonstrar amor pelo pecador. Ela expõe o atual interesse amorável de Cristo pelo mundo. Após seu retorno ao céu, Cristo não deixou órfãos os seus filhos. Manifestando grande compaixão, providenciou-nos todo auxílio possível na batalha contra o mal. O Espírito Santo foi comissionado a encher-nos em favor de Cristo, representando nossa constante companhia até que Jesus retorne outra vez. João 14,16, Mateus 28,20. Os anjos também foram comissionados a envolver-se com sua obra salvadora. Hebreus 1,14. Nossa vitória está assegurada. Podemos manifestar esperança e coragem quando contemplamos o futuro, uma vez que o nosso Mestre está no comando. Nossos lábios podem abrir-se em magnífico louvor diante de sua obra redentora. Ela revela o significado cósmico da cruz. A salvação da humanidade achava-se em jogo durante o ministério e morte de Cristo, pois ele veio para oferecer a vida para a remissão de nossos pecados. Ao assim proceder, vindicou o caráter, a lei e o governo do Pai, contra os quais Satanás lançara falsas acusações. A vida de Cristo vindicou a justiça e a bondade de Deus, demonstrando que a lei e o governo de Deus eram justos. Cristo revelou a falta de fundamento dos ataques de Satanás contra Deus, mostrando que através de toda a dependência do poder e da graça de Deus, os pecadores arrependidos podem erguer-se acima dos aborrecimentos e frustrações causados pelas tentações e podem viver vitoriosamente em relação ao pecado.